material também. Essa semana eu perguntei para alguém que estava na igreja 28 anos atrás. Perguntei, como é que foi o início? Eu não tenho o privilégio de estar aqui 28 anos atrás, quando tudo começou. E a gente costuma ouvir uma expressão, você que é mais novo aqui, ouve a expressão, lá na casa do Ari, do pastor Ari Veloso, onde tudo começou, com 5 pessoas. Eu fui aluno dele, e algumas vezes ele comentava lá nas aulas, no seminário, que ele tinha uma igreja, ele tinha um sonho de igreja, uma visão que Deus deu para ele. Ele falou algumas vezes, quem sabe vai ser no interior. Depois, não, vai ser em São Paulo. Finalmente, em 78 começaram as reuniões e 80 a igreja foi realmente formada. Mas eu perguntei para essa pessoa, como era no início? Que tal a Ângela e o André fazem parte dessa história, e alguns outros aqui. Essa pessoa disse, era tão bom. Tinha pouca gente. A gente conhecia um ao outro. Não tinha que ter voluntários para berçário, para adolescentes. Não tinha coisas grandiosas. A gente estava junto. Cada domingo era gostoso reencontrar. Aí eu perguntei, como é melhor? Aquela época, hoje? E a pessoa parou e disse, claro, nem se compara. Não que naquela época não foi bom. Foi muito bom. Mas hoje a gente vê Deus agindo de formas maiores, porque a gente cresceu. Porque a gente hoje atua em lugares que a gente nunca imaginou que atuaria. Aí eu perguntei, como eram missões? Não, a gente nunca, talvez não falávamos tanto em missões no início, mas a gente sabia que um dia Deus ia nos levar. E disseram, hoje, daquele ano de 78, 80, hoje nós temos 13 unidades missionárias, que a gente sustenta. Nós costumamos dizer que queremos sustentar poucos com muito. De modo que cada um sinta que é a sua igreja. Mas eu creio que ao longo do tempo, Deus vai levar a sustentar muitos com muito. Não pulverizar com pouco. Para dizer que temos 100 missionários, nós queremos ter o número que Deus nos der, mas sustentando significativamente. Depois a pessoa falou, é meio difícil, porque com tanta gente, se não for meu pequeno grupo, eu não vou conhecer 4.000 pessoas. Eu falei, ótimo, quero que ouvir mais disso. Num pequeno grupo eu sou cuidado. Naquela época era um pequeno grupo. Hoje o meu grupo tem 22 pessoas, mas a gente ainda consegue sempre. Eu creio que você já ouviu algumas vezes pessoas dizendo, quando a gente é pequeno, a gente é melhor. Mas essa não é a verdade. A gente vai ser sempre melhor na hora que a gente entender o que é que Deus tem para a gente, o que é que Deus quer que a gente faça como igreja. E aproveitar do contexto que a gente tem. De 5 pessoas, hoje nós somos mais de 4.000. De um pequeno grupo, como essa igreja, de 5 pessoas, nós temos mais de 150 pequenos grupos hoje. Mas o poder que Deus tem nos dado, não o poder da Igreja Batista do Morumbi, mas o poder do corpo de Cristo que se reúne aqui, Deus tem multiplicado. E hoje a pergunta é, onde é que nós vamos? O que é que nós queremos ser? Como nós olhamos para o futuro? É o que está na capa do seu boletim. No primeiro domingo de agosto, eu trouxe uma mensagem sobre o que seriam os próximos 6 meses. Hoje, inicialmente, a ideia era falar do próximo ano, mas nós achamos que ainda é cedo. Vamos fazer isso em março. Mas hoje, eu queria que você pudesse responder quando alguém lhe pergunta, para onde é que a Igreja Batista do Morumbi está indo? Creio que algumas vezes nós nos perguntamos, para onde é que nós estamos indo? Alguém uma vez me perguntou, você sonha aqui, ou a liderança da igreja sonha em ter uma igreja de 10.000 pessoas? Eu disse, não. A pessoa falou, mas que falta de visão sua, Lisandro? Eu falei, acho que não é falta de visão. A gente não tem um planejamento estratégico, mais ou menos assim. Em 2009 nós queremos chegar a 4.900. Em 2010 a 6.100. Em 2011 a 7.000. Nós não usamos essa linguagem. Nós temos que nos preparar fisicamente para isso. Nós estamos trabalhando os projetos que vai acontecer no terreno. Vamos fazer para vocês algumas sugestões para a gente orar. Mas nós não funcionamos exatamente em... Eu quero ser uma igreja de 10.000 pessoas, simplesmente para ser 10.000 ou 20.000. Não é essa a nossa estratégia. Nós temos nos organizado para isso. Mas nós precisamos crescer. Crescer porque é normal uma igreja crescer. Se a igreja é sadia, ela vai crescer. Se você é sadio, você cresceu. E como somos corpo de Cristo, o natural é que nós cresçamos se nós somos sadios. Mas no que nós queremos crescer? Ou por que nós queremos crescer como igreja? Então, sem abrir o texto, quero dizer para você que o nosso foco de crescimento não é números, mas é a qualidade de uma igreja
que reflete aquilo que Deus é. Não vamos refletir tudo aquilo que Deus é, mas nós temos que refletir parte daquilo que Deus é. E no seu boletim, que você pegar o seu esboço, aí está escrito a nossa visão. O que é que nós sonhamos com o futuro? Não chegamos lá ainda, tem muita coisa que não chegamos, mas quando olhamos para frente, o que é que nós queremos ser? Se você quiser abrir o seu boletim, antes de abrir a Bíblia, aí está escrito a nossa visão. Queremos ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora e missionária, composta por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa igreja que nós queremos ser. E hoje de manhã, em vez de eu dizer para vocês em termos de projetos, planos, planejamento, eu queria abrir um texto que tem a ver com esta visão. Se você quiser abrir comigo em Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos estudar apenas um versículo. Mas nós precisamos entender o contexto no qual esse versículo está inserido. É a última semana do Senhor Jesus Cristo indo para o Calvário. E ele quis avisar para os seus discípulos, embora que ele já tenha dado a entender. Mas ele queria prever para eles como seria a próxima semana, o que aconteceria com ele. E ele disse para os discípulos, olha, eu vou sofrer, eu preciso ir para Jerusalém. Ele estava muito resoluto, muito convicto que ele teria que ir para Jerusalém e lá aconteceria o julgamento dele, ele seria crucificado. Ele estava muito, não somente certo, mas a palavra que ele dá aqui dá a ideia de alguma coisa que era resoluta dentro do coração dele. Ele pergunta para os seus discípulos, quem vocês acham que as pessoas dizem que eu sou? De certa forma, a mesma pergunta que nós comentamos domingo passado, como eu mencionei em Mateus 11, João Batista estava na cadeia, manda perguntar para Jesus, quem é você? Você é o Messias que nós esperávamos? Jesus respondeu, sim, se você vê que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo, eu sou o Messias. Agora, é o próprio Jesus que quer fortalecer na mente deles, daqueles homens, quem é ele? Ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Felipe diz, tu és o Cristo. Jesus elogia Felipe. Jesus afirma, Felipe, que você falou, não veio de você. Ninguém confessa a Jesus se não for algo que vem de dentro dele, que o próprio Espírito leve a confessar. Mas eu vou sofrer, eu vou para Jerusalém. Daí Pedro, o grande amigo Pedro. Lembra, Jesus tinha dos 12, Jesus andava mais próximo com 3, Pedro, Tiago e João. Eu creio que não era tão difícil Jesus andar com João. João era amoroso, João era carinhoso. Lembra que daqui a pouco, na última ceia, João vai reclinar-se no peito de Jesus. Aí tinha Pedro, voluntarioso, corajoso, bem falador, precipitado. Eu fico imaginando às vezes como deve ter sido, não sei se a palavra é interessante ou difícil para Jesus conviver com tanto tipo de gente diferente, mas os 3 próximos deles, cada um, entre aspas, pior ou melhor do que o outro. Ainda bem que ele tinha um equilíbrio entre João e Pedro. Mas Pedro disse para Jesus, Senhor, não, o Senhor não pode passar por esse sofrimento. Não é justo, não é certo isso. Em vez de Jesus falar assim para Pedro, puxa Pedro, muito obrigado. Olha, na hora do sofrimento, era isso que eu precisava ouvir. Alguém que me ama, alguém que não quer que eu sofra. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, arreda Satanás, sai de perto de mim. Talvez na linguagem de hoje, Jesus teria dito, está amarrado, né? Eu não diria isso talvez. Mas o que ele quer dizer para Pedro, Pedro, a vida não é assim como você está pensando. A vida que eu estou convidando a você andar comigo implica sofrimento, implica passar por coisas talvez você nunca imaginou que passaria, mas me seguir tem implicações. Começa comigo, eu vou ser o primeiro a sofrer. Eu creio que todos vocês que já passaram por uma seleção devem ter passado um momento como este. Esse dia eu estava com alguém que estava num processo de seleção e ele disse que estava na penúltima entrevista, aí chegou a última, daí o que seria o chefe dele começou a mostrar a cultura da empresa, começou a mostrar como é que a empresa funciona. Ele falou, mas dentro de mim, a pergunta que eu queria ouvir era, quanto é que eu ia ganhar?
E por mais preparado que você vá para uma entrevista como essa, para ter cautela, o seu headhunter também lhe prepara, mas não há como negar, nós queremos saber os benefícios que nós vamos ter num trabalho novo. Ninguém trabalha de graça. E é o que Jesus vai fazer com Pedro aqui. Ele vai dizer para Pedro quais são os benefícios de segui-lo. Mas antes de dizer quais são os benefícios, ele quer mostrar o que significa trabalhar com Jesus. Então, no versículo 24, depois de dizer para Pedro que Pedro era uma pedra de tropeço para ele, que Pedro não pensava nas coisas de Deus, que Pedro pensava como os homens, que só quer o benefício, ele diz assim para Pedro e para os discípulos, em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Ele falou do futuro. Ele disse que tem ganhos em seguir a Jesus. Se você me seguir, vai chegar o dia em que você vai ver o Filho do Homem voltando. Muitos vão voltar com ele. Vai ser um dia de glória. Outra coisa, ele já tinha dito antes para Pedro e para os discípulos que todo aquele que abandonar a sua vida, deixar pai e mãe, não que ele está dizendo que para você seguir Jesus tem que abandonar pai e mãe, não é isso. Mas, se tiver que escolher entre seguir a Jesus e fazer o que a família quer, e o que a família quer contrário ao que Deus quer, Jesus vem primeiro. Ele falou, não aquele que se abandonar aqui, não ganhe comigo aqui. Agora, ele não disse que seria no século XX, no século XXI, ou uma semana depois. Ele disse, tem a ver quando o Filho do Homem voltar. Em outras palavras, Jesus garantiu benefícios, mas não nesta terra. Já pensou se às 3:30 da madrugada eu aparecesse na televisão e dizendo assim, queridos, venham a seguir a Jesus. Venham seguir a Jesus. E olha o que Jesus promete. Prosperidade, riqueza, paz, saúde como você nunca teve. Vai ser amado como você nunca foi amado. Você vai ter riqueza como você nunca teve. Venha seguir a Jesus. Só que isso vai acontecer no céu. Domingo que vem eu quero encontrar com você às 9 horas na minha igreja. Você acha que muita gente viria? Porque o ganho que Jesus oferece não tem tanto a ver com o mundo no qual nós estamos vivendo. E ele foi tão honesto que ele falou para Pedro, Pedro, meus outros 11 que estão me seguindo, se vocês querem ouvir o meu apelo, se vocês quiserem me seguir, claro, vai ter ganho. Não quer dizer que vai ter ganho também aqui na terra, vai. Mas o foco não é aqui, o foco é lá. Enquanto você está aqui, vocês precisam negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. A igreja que nós queremos ser. O sonho de igreja que nós queremos ter para aqui, para a nossa vida. Uma igreja que reflita isso. Muito mais do que o tamanho de um prédio, muito mais do que o número de frequentadores. Mas uma igreja que reflete o que Jesus disse. Domingo passado, nós usamos Mateus 11. Era o convite de Jesus. Jesus amoroso. Que não deixou de ser amoroso quando ele falou isso. Mas Jesus que promete. Você está quebrado, você está destruído, você está sem esperança. Venha após mim. Eu vou emendar na sua vida. Ele prometeu isso. Só que às vezes a gente tende a lembrar do Jesus apenas que emenda e o que restaura. Ele faz isso. Mas precisamos lembrar também do Jesus que disse, se você quer atender o meu apelo, se você quiser andar comigo, se você quiser realmente ser sério comigo, você vai ter que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e daí entender o que é me seguir. Isso não é um discurso popular. Isso não é um convite que enche igrejas. Mas este é um convite que traz para você, para dentro de você, para dentro de mim, um significado de vida
nós nem imaginamos o que pode produzir. E a primeira coisa que eu quero incentivar a gente como crescer. Nós queremos crescer como uma igreja que vivencia a graça de Deus. Desculpe, o português aí está errado, então você não devia estar aí. Mas queremos ser uma igreja que vivencia a graça. Quando ele diz, se você quiser me seguir, negue-se. Se eu pensar em termos de tradução literal da palavra, ela quer dizer simplesmente você deixar de ser aquilo que você acha que é. Deixar de ser aquilo que você acha que é. Ninguém vai entender a graça de Deus sem primeiro admitir que eu por mim mesmo não consigo levar a vida que eu gostaria. Ninguém vai entender a graça de Deus até dizer, eu por mim mesmo não consigo conduzir a minha vida como eu gostaria de conduzir. Ninguém vai entender a graça até dizer para si mesmo e aceitar, eu sou pecador. E tudo que eu tento fazer para ganhar pontos com Deus não produz nada. Jesus contou a história de dois homens. Um fariseu que foi até o templo e lá na hora da oração ele batia no peito e dizia, graças te dou, porque eu não sou como aqueles outros. E chegou outro, um pecador, dizia, um publicano, dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Ele entendeu, olha o que ele era por dentro. Talvez por fora ninguém veja quem eu sou. Mas dentro de mim, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou lascivo, eu sou pornográfico. Eu engano as pessoas, eu engano quem chega ao meu redor. Eu quero sempre estar levando vantagens. Mas no sábado, ou no domingo, eu estou aqui na igreja, bonito. Eu tenho até a roupa de ver Deus, que eu ponho de domingo. Jesus falou, não é por aí. Porque graça faz com que eu entenda que eu recebo de Deus o que eu não mereço. E que Deus me trata não na base do que eu produzo para Deus. Mas simplesmente porque Deus olhou para mim. Deus resolveu me amar. E Deus mandou Jesus para morrer por mim. Então o fato de negar-se é quando eu olho para mim mesmo e digo. Eu não tenho condições de levar a minha vida. Eu não tenho condições de viver sem Deus. Eu preciso de Deus. E Deus então faz com que você entenda o amor de Jesus. Isto é graça. Agora, se eu venho para cá todo domingo, achando que quando eu entro aqui às 11h15, vou embora, a gente vai embora mais tarde, acho que até às 2 a gente sai daqui hoje. Dizer, bom, cumpri a minha obrigação, então a segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira do mundo, simplesmente porque eu fui à igreja. Como o Atlanta cantou. Não adianta vir para a igreja se a gente não é candeia. E ninguém vai ser candeia antes de entender Deus me ama, não baseado no que eu fiz ou eu faço, mas porque Ele resolveu me amar, porque eu sou miserável. Mas existe a continuação disso. Existe quando eu chego aqui e olho as pessoas ao meu redor. E quem é que eu vejo ao meu redor? Com todo o carinho que eu tenho por vocês, mas eu estou aqui entre vocês. Quando eu estou ao meu redor, eu sou uma pessoa que estou ao seu lado. Até eu fiquei agraciado hoje porque o Mauro falou para mim que apesar de eu ser pernambucano, ele me amava. Eu falei, também, para eu ser paulista, também te amo. Deu troco. Mas quando nós estamos aqui, quem é que nós vemos? Talvez pessoas bonitas, talvez pessoas do Morumbi. Mas o que é que essas pessoas do Morumbi são? Algumas estão aqui quebradas, tristes, desapontadas. Outras são enganadoras, pecadoras, mentirosas. Mas estamos aqui. Abrindo meu coração. Há uns anos atrás, quando o Celebrando começou. Eu fui criticado, alguém quase um dia me batia. Dizendo, como é que você deixa no púlpito do Morumbi alguns testemunhos daqueles serem contados? Pessoas com problemas sérios. Eu falei, mas na igreja. Alguns falaram, você, quando fala da igreja para os dois lados, você está popularizando o Morumbi. Mas isso aqui é a graça. Quando eu sento alguém do lado daqui, eu não sei quem aquela pessoa é, mas Jesus sabe. Ela senta ao lado de gente quebrada, sem esperança, gente perigosa, gente pecadora. Mas se veio aqui,
A gente espera que aqui seja um lugar em que cada um reflita a Deus para o outro e Deus acolhe. Não estou falando que é para a gente passar a mão em cima do pecado, dizer, não, continua, não é isso que eu estou falando. Mas é poder olhar para aquele que está do meu lado e dizer, dentro de mim, mesmo que ele seja, estou brincando agora, pernambucano, baiano, paulista. Jesus morreu por eles. Mesmo que ele seja divorciado, eu quero falar aqui com respeito, preto, branco, rico, pobre, asiático, coreano, não importa. Se a graça de Deus, nós queremos ser uma igreja que reflete Deus, nós queremos ser uma igreja que cresce em acolher qualquer um que chegue aqui. Acolher da forma que Jesus acolheria. Acolher o Zaqueu, acolher a mulher samaritana, acolher a mulher prostituta, acolher o filho rebelde. Seja quem for, aqui isso é um lugar em que, se nós queremos crescer, nós vamos querer crescer em expressar a graça, em refletir que eu vivo com Deus não por causa do que eu faço. Eu não ganho nada de Deus por causa do que eu faço. Deus espera a obediência, mas Deus me dá porque Ele é gracioso. E se Deus é gracioso comigo, eu preciso acolher aquele que está ao meu redor. Agora, se nós somos uma igreja assim, meus queridos, que reflita a graça, nós vamos crescer. Porque uma das maiores necessidades que o ser humano tem é a necessidade de relacionamentos. Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um Deus relacional, se Deus vive na Trindade e quer relacionar-se com você, se nós queremos refletir Deus, nós temos que ter pessoas que vão acolher outras. Independente do que elas têm e do que elas são. Mas simplesmente porque Jesus morreu por elas. E Deus vai trazer para elas a esperança que você também tem nele. Queremos crescer como uma igreja que vivencia a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo falou há pouco o conceito de salvação. Salvação não tem apenas o aspecto de se eu morrer sem Cristo, vou para o inferno. Claro, tem esse aspecto. Se eu confio em Jesus, vou para o céu. Mas inclui o conceito de salvação. A palavra implica, significa fazer a pessoa inteira. Se ela era sozinha, ela descobre que existe com Jesus parceria. Se ela era amarga, ela descobre que em Jesus ela pode perdoar. Isto é graça que afeta todos os aspectos da nossa vida. Sim, queremos ser uma igreja que cresce na vivência da graça de Deus, no lado vertical e no lado horizontal. Mas seguindo no versículo, há outra coisa que o Senhor Jesus disse para Pedro. Além de negar-se, Pedro, além de você entender que você precisa olhar para você como um miserável pecador, você precisa tomar a sua cruz. E aqui, a segunda área que nós queremos crescer, você vai entender, queremos ser uma igreja que segue Jesus. Mas o que isso quer dizer? Quando Jesus disse, tome a sua cruz, Ele tinha em mente não somente o que ele ia passar dali a pouco, dali a alguns dias, mas a própria história da cruz no Império Romano. Os romanos não crucificavam os cidadãos romanos, mas a crucificação era a morte mais feia, mais vergonhosa que o Império Romano podia colocar sobre alguém. E às vezes nós olhamos para os filmes e para as fotografias, os desenhos de Jesus indo para o Calvário. Na realidade, Jesus não carregou uma cruz dessa forma. Ele carregou apenas o lado horizontal da cruz, a parte horizontal, porque tudo era muito pesado. Agora, quando alguém era visto carregando a cruz, ou carregando a parte horizontal da cruz, o que as pessoas entendiam ali está alguém caminhando para a morte. Na hora que a pessoa colocava aquele pedaço de madeira na cruz, todo mundo sabia, houve uma punição sobre ela. Ela está caminhando para a morte. O que Jesus disse para Pedro tinha dois aspectos. Havia um aspecto literal. Se você quiser me seguir, Pedro demais, entendam que vocês têm que começar a morrer. Vocês têm que entender que daqui para frente vai ter sempre uma tensão entre os valores que você tem e os valores que eu tenho. E quando os valores que você tem entram em conflito com os valores que eu tenho, os meus valores vêm primeiro. Quando você estiver vivendo uma cultura em que mentir faz parte da cultura,
Se tiver que lembrar, bom, mas eu estou seguindo a Jesus nessa cultura. Embora nessa cultura mentir é parte do nosso jeitinho, eu tenho que resolver que eu não vou mais mentir. Isso vai começar a morrer. Porque quando você mentia, você tinha algumas vantagens. Agora você vai passar a perder vantagem. Por causa de estar andando com a cruz. E a cruz significa que você começa a morrer. Ou na sua cultura, a cultura romana, em que era permitido os homens irem aos templos pagãos, ter relações com as meretrizes, com as sacerdotisas. Isso era aceitável e normal. Na cultura de Jesus, existe uma pureza moral. Na cultura de Jesus, só se dorme com quem é casado ou casada. E agora, se eu quero ser sério em seguir a Jesus, eu vou dizer, embora que eu tenha vontade de dormir com quem não é minha esposa, embora que isso é o que todo mundo faz, embora que isso é o que eu quero fazer, mas eu estou com uma cruz nas minhas costas. Essa é a minha vontade. Por mim mesmo eu faço. Mas agora que eu quero ser sério com Jesus, eu vou optar, eu vou resolver, eu vou decidir fazer o que ele queria. É muito fácil seguir um Jesus, quando a gente ouve que ele cura, que ele perdoa, que ele transforma, que ele tira do poço, que ele tira da falência. É muito fácil. Mas, quando eu ouço que Jesus espera de mim obediência, integridade, falar o que é verdadeiro, começa a ficar pesado. Começa a ficar pesado quando eu vou a Jesus para ele me curar. E pode ser que ele decida que ele não vai me curar enquanto eu estou nessa vida. Pode ser que ele adie essa cura. Pode ser que a minha cura vai ser apenas no céu. Aí eu tenho que pensar, por qual razão eu estou seguindo a Jesus? É por causa dos benefícios? Ou é porque eu o amo? Eu nem consigo amar Jesus como ele espera. Mas, quando eu digo eu não consigo, quando eu nego a minha autossuficiência, eu digo, Jesus, esse é o caminho. Eu preciso da tua ajuda. Me abençoe. Eu quero te agradar. Agora já imaginou se nossa igreja é uma igreja que segue Jesus de domingo a sábado? Uns anos atrás, 9, 10 anos atrás, conheci um senhor que havia acabado de se converter, de conhecer Jesus. Ele tinha um filho que trazia aqui aos sábados e a esposa começou a vir no domingo. Ele falou um dia para a esposa e para o filho, só conta comigo como motorista. O trabalho vai ser levar você sábado, domingo e pronto. Não espere, porque a religião, eles chamavam de religião naquela época, é coisa de mulher. Depois você deu uma cutucada no filho dele, né? Mas o filho atravessou bem. Um dia eu vi esse filho passou por um problema muito sério. E o pastor dos jovens foi lá na casa dele, atendeu o filho, conversou com o filho, discipulou esse garoto, o garoto saiu daquele problema. E um dia, por gratidão, por obediência, por pagar, não sei, uma penitência, ele achava, esse homem entrou aqui na igreja. Naquela época nós tínhamos culto apenas pela manhã, culto às 10h30. E ele veio uma vez, dali a 3 semanas ele veio outra. Ele começou a vir todo domingo. Um dia ele entendeu, aquilo que eu acho que eu tenho não vale nada. Eu preciso de Jesus. Ele tinha um grupo forte de indústrias. E ele disse, quando ele conheceu a Jesus, ele começou a pôr sua vida em ordem. A esposa percebeu que o marido tinha mudado. Mas quem percebeu mais foram os seus empregados. A maneira como eles passou a tratar. Um dia nós viajamos juntos. Ele me disse que durante 7 anos, os 7 anos seguintes à vida dele, ele chegou a perder tudo que ele tinha, exceto o apartamento que ele morava. Porque ele resolveu que integridade tinha que fazer parte da vida dele. Ele disse, eu não ganhei de volta aquilo que eu perdi. Mas eu ganhei uma realização interior, uma satisfação, que vale muito mais aquilo que eu perdi, do que aquilo que eu perdi. Há uma diferença entre seguir Jesus apenas no domingo, mas seguir Jesus
de domingo a sábado é diferente. Eu sentei, fui comer em um certo lugar, no restaurante. E faz tempo isso já, mas voltei pro garçom. E daí, você gosta de trabalhar aqui? E ele, gosto, mas eu falei, o seu patrão como é? Ele falou, meu patrão é sensacional. Ele fala comigo, já me encontrei com ele na rua, ele me cumprimenta. Eu fico tão feliz porque ele sabe como é meu nome. Eu falei, você sabe que ele vai numa igreja? Ele falou, sei. Tem que ir, porque para ser assim tem que ir numa igreja. Fiquei tão feliz. Porque podia ser o contrário. Talvez essa seja o maior impacto que você pode causar. É mostrar para o mundo que você é candeia, como nós cantamos, e que a sua candeia não brilha apenas no domingo. É fácil a candeia brilhar aqui. É fácil sair, passar daquela porta, alguém pisar no seu pé. Tudo bem, isso acontece, é muita gente. Mas na segunda, quando alguém pensa, é o seu cego, burro, então ele não está pisando. É muito fácil ser candeia no domingo. Agora, imagine, meus queridos irmãos, se a gente como igreja vivencia esse aspecto. Eu sigo Jesus de segunda a domingo, de domingo a sábado. Tem horas que eu não consigo, tem horas que minha vontade é desistir, é chutar o balde. Mas eu digo, Deus, eu quero refletir o Senhor aqui. O que vai acontecer? As pessoas vão perguntar para você, o que você tem diferente? O que vai acontecer? Elas vão querer seguir a Jesus. Talvez venham para cá. E nós vamos crescer. Não crescer porque fizemos uma estratégia de 10 apresentações por ano, que eu estou gozando desse fim de semana. Eu creio no que vai acontecer esse fim de semana. Por isso nós temos. Mas não é o número de apresentações, não é o número de eventos que vai causar a gente ter um crescimento sadio. É o relacionamento com Jesus. Os eventos são instrumentos que Deus vai usar. Mas, se nós somos sadios em seguir a Jesus de segunda a sábado, nós vamos crescer. E a última coisa, eu queria acentuar que nós queremos crescer. Queremos crescer como uma igreja engajada nos mandatos de Cristo. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, você vai sofrer embaraço, você vai sofrer vergonha, porque na empresa, no seu trabalho, seus amigos, eles vão vir contar algumas coisas que eles fazem errado, você fala que não faz aquilo, eles vão achar que você é extraterrestre, você vai ser embaraçado, você vai ser humilhado. Vai ser outra coisa. Ele disse, negue-se, tome a sua cruz. Ele disse, siga-me. O plano de Deus para a igreja, o plano de Deus para o mundo, vem sempre através da igreja. Jesus é a única esperança do mundo. Mas Jesus vai ser proclamado através da igreja. E você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos parte da igreja. É a única forma que Deus tem. Deus não vai mandar anjos, Deus não vai mandar uma catástrofe. Mas quando a catástrofe vem, como Santa Carolina, como Mianmar, que o Paulo mencionou. Como é que as pessoas vão fazer ter um sentido na cabeça delas? Se Deus é amor, por que é que Deus mandou uma catástrofe? Mas o mesmo Deus que deixou a catástrofe acontecer, é o Deus que vai levar pessoas para perto dessas pessoas. E elas perceberem que há o amor de Deus vindo através delas. Deus não vai usar outra forma. Deus vai usar a igreja. Mas a igreja sou eu, a igreja é você. Então, o nosso sonho de igreja, a gente vai crescer sendo uma igreja em que cada um, não somente quem está aqui na frente, mas todo mundo, cada um de nós sejamos engajados nos mandatos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Nós falamos isso na conferência de missões há um mês atrás, em que Jesus não falou que era para a gente ir para os confins da terra somente quando Jerusalém tivesse sido totalmente alcançada. Não. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu preciso pensar na Vila Andrade, no Panambi, no Morumbi, pensar em São Paulo, pensar em Fortaleza, pensar no Sudão, pensar no Irã, pensar na Ásia. Quer dizer, a igreja precisa olhar para fora. E se eu fico apenas olhando para cá, eu estou fazendo distinção. Uma igreja cresce de uma forma sadia se ela olha para o mundo. Você e eu estamos engajados. A igreja do Morumbi tem um papel no mundo. Mas ela tem um papel entre nós também. Quando você ouve muitas vezes a gente fala aqui de missões, mas ouvem sempre uma igreja para os dois lados.
Queremos crescer, uma igreja que impacta os dois lados, do Morumbi e do mundo. E às vezes nós somos tentados. Ontem, até que eu fizemos um tour pela 25 de março. Fantástico, gente. E ela falou assim, se você me ama, você vai comigo. Não foi isso que ela falou. Mas nós passamos lá 4 horas da 25. Nós vamos comprar algumas coisas para terminar o cenário essa semana. E depois ela falou, mas já que estamos aqui, precisamos comprar alguns presentes, né? Eu falei, você disse que foi da 25, eu disse que foi no nosso café que a gente comprou, tá certo? Foi brincadeira, mas compramos alguns presentes. Mas chegou uma hora que nós temos que comprar alguma coisa para a moça que nos ajuda em casa. Nós temos posto alguns limites. Mas a minha tendência foi para essa pessoa um presentinho dá. Um presentinho dá. E eu pensei, eu não cheguei a expressar isso, acho que eu não falei isso para ela, porque eu queria que ela achasse que eu sou santo e puro toda hora. Eu não cheguei a dizer isso para ela. Mas dentro de mim me deu uma tristeza, porque, claro que não é o valor de um presente que valoriza, mas na hora que eu faço certas distinções, isso é perigoso. Se queremos ser uma igreja que alcança os dois lados, que tem a ver com o mandato de Jesus, eu não posso fazer distinção. Talvez eu não vá presentear 100 pessoas. Eu não sou o salvador da pátria. Mas aqueles poucos que eu vou servir, eu preciso servir com o mesmo coração que Jesus tem. Por isso, seguir a Jesus implica fazer ou agir como Jesus agiria nessa circunstância. Jesus abraçou um leproso. Tocou no leproso. Ele podia ter dito, fica curado, e nem ter tocado no leproso. Jesus foi, tocou, apertou o ombro do leproso. Jesus entrou na casa de Marta e Maria e Lázaro, que tinham grana. Jesus entrou na casa de Nicodemos, que tinha mais grana ainda. Jesus entrou com a mulher samaritana, rejeitada. Jesus não fez distinção. Se nós queremos ser uma igreja que cresce, nós queremos ter um prumo, um norte, implica fazer as obras que Jesus fez. E Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Aqui, queremos crescer aqui como um lugar de transformação, onde as obras de Jesus acontecem. Desde transformação na vida interior, como transformação social. Como sermos o impacto da cidade de São Paulo. Mas isso só vai acontecer se eu resolver ir além do domingo de manhã, e além do conforto de estar numa cadeira em que eu ouço, mas não reflito muito quais implicações que eu tenho, que tem para a minha vida isso que eu estou ouvindo. Queremos crescer, uma igreja que vivencia a graça, uma igreja que segue a Jesus, que significa negar-se a si mesmo e carregar a cruz, que paga o preço de uma obediência, mas uma igreja que continua fazendo as obras de Jesus. Você veio aqui, meus queridos, para esta igreja, não apenas para sentir-se bem. Eu creio que Deus tem nos abençoado. Muita coisa tem acontecido. A gente ouve os testemunhos. Semana inteira entre e-mails. Alguns dando chumbo, ainda bem que tem. E outros dizendo, muito obrigado. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Você veio aqui para ser transformado. Mas você também veio para ser usado por Deus para alcançar o mundo. Como ilustração, não é um fã que está falando aqui. Hoje à tarde tem uma final, pode ser a final do Campeonato Brasileiro. 65 mil pessoas no estado do Morumbi. Imagine, eu fico imaginando como não vai ser o aquecimento da torcida organizada, que eu gosto de passar por lá. Às vezes eu tenho vontade de comer aquele churrasquinho de beira de estádio, que é gostoso. A minha esposa não deixa eu comer. Eu falo, mas você vai ter um seguro de vida muito bom. Não, filho, você vê. Mas passar ali é fantástico. Você imagina a emoção. Se o São Paulo ganhar, como vai ser um grito naquele estádio? Fantástico torcer. Mas, meus queridos, maior do que a emoção de torcer é a emoção e a satisfação
e a realização de quem está no campo jogando. Não é verdade? Nem se compara com o do fã. Agora, no campo só podem estar 11 mais o técnico. No reino de Deus, não tem limite para você se engajar. Claro, se você já aqui, dizendo que você aqui, essas 1.500 pessoas, eu estou aqui, amanhã você na minha porta, eu vim aqui, atendi o apelo, eu quero servir a Jesus. Eu não vou ter que falar para você, não tem espaço para 1.500. Então, o seu lugar de servir não é apenas aqui, é fora também. É ser usado por Deus para seguir Jesus e fazer lá fora as obras que Jesus fez. Mas eu preciso resolver sair da arquibancada. É muito bom estar na arquibancada. Tem emoção. Mas muito mais emoção, muito mais significado é você ser parte da história que Deus está trazendo nesse mundo. Você ser usado por Deus. Então, saia da arquibancada. Envolva-se para cuidar de pessoas, ser cuidado. Envolva-se para seguir a Jesus. Eu queria que vocês ouvissem a letra do próximo hino. Depois que eles cantarem, nós vamos orar. Nós seremos terminados. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Queria pedir para você não sair, esperar mais 1 ou 2 minutos. Eu não queria que você fosse embora sem refletir. Esta igreja que eu quero ficar
Nós vamos proclamar aqui todo o oráculo de Deus, toda a verdade. O Jesus que cura, o Jesus que transforma, o Jesus que abençoa, o Jesus que transforma a desgraça em felicidade. Mas também vamos proclamar o Jesus que diz que tome a sua cruz. Siga-me. Você vai ser envergonhado se você for obediente. Você vai perder se você for obediente. Nós queremos proclamar o mesmo Jesus. Nós queremos ser uma igreja que vive na graça, não no legalismo. Queremos ser uma igreja que toma a cruz cada domingo, cada segunda, cada sábado. Queremos ser uma igreja engajada nos mandatos de Jesus. Cuidar um do outro. Cuidar do rico e do pobre. Alcançar o brasileiro e o estrangeiro. Você precisa resolver sair da arquibancada para ser parte do que Deus quer fazer no mundo. Se você veio para cá, o meu desafio não é você ser parte da Igreja Batista do Morumbi. É ser parte do plano de Deus para o mundo. E se você está aqui, este é o local que Deus quer usar a sua vida. Saia da arquibancada, vá para o gramado. Talvez você não vai saber jogar, mas o Espírito Santo lhe capacita. Talvez você diga assim, ó, tanta coisa na minha vida para ser mudada. Ok, confesse esses pecados. Você ouviu domingo passado como é que a gente lida com isso. Mas hoje é o dia de ouvir de Jesus. Siga-me. Se você quiser ser sério com Jesus. E dizer, mesmo que eu tenha que carregar uma cruz, eu vou. Porque para isso o Senhor me chamou. Como este hino que nós ouvimos cantando. Ó Deus, não nos deixe perder a alegria. Ou nos contentarmos com um pouco de um domingo de manhã sentado aqui. E esquecemos o Senhor de segunda a sábado. Mas dá-nos a alegria de viver no gramado a semana inteira. Levar os chutes, as contusões, as agressões, sabendo que não existe uma vitória antes da cruz. Não existe uma glória antes da humilhação. E nós queremos viver para o Senhor. Ensina-nos como. Nós queremos viver para o Senhor e ser parte de construir uma igreja para a tua glória. Que segue Jesus, que vivencia a graça e que é engajado em cumprir o teu mandato para este mundo. Produz isto em mim, nós que eu não consigo, mas o Senhor produz. Mas simplesmente queremos dizer, eis-nos aqui. Que seja assim, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.